Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus estejam no seu coração. Continuando aqui com o nosso curso avançado em teologia, nós estamos falando de bibliologia e estamos aí fazendo uma breve análise dos livros da Bíblia. Já vimos aí o Antigo Testamento, né? E aí nós terminamos o Antigo Testamento com a palavra maldição, né? Até aqui Cristo foi prometido, mas não visto. A esperança era prevista, mas não obtida, né? Então, por quase 400 anos, Deus não chamou nenhum profeta para dizer aquela célebre frase, assim diz o Senhor, né? Em todo esse período, desde 397 a.C. até 6 a.C., nenhum escritor inspirado apareceu. Por isso, esse período é chamado de anos de silêncio, período intertestamentário ou ainda período negro, tá? Nesse período apareceram assim os livros apócrifos, né? Os livros apócrifos são desse período, né? Mas não são inspirados, tá? Nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade, tá? Então, continuando com a nossa aula, falando sobre o Novo Testamento, né? O Novo Testamento também é dividido em 4 partes, tá? O Antigo Testamento mostra o problema, mas não revela completamente a solução. E o Novo dá a resposta ao problema e aponta a solução. Tá ok? Então, Jesus Cristo. Tá certo? Então, como eu falei, o Novo Testamento é também dividido em 4 partes, né? E a primeira são os Evangelhos, que são 4 livros, tá? São evangelhos ou biográficos, que temos Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Tratam do nascimento, vida, obra e morte e ressurreição e ascensão de um homem chamado Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel, né? E a questão central é a carreira terrena de Jesus Cristo, né? Nós temos também João, que é um evangelho sinótico, né? Mas nós vamos falar do evangelho sinótico um pouco mais para frente, tá? Então são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, tá? Os 4 primeiros livros da Bíblia chamados evangelhos, tá ok? Os temas e as datas dos evangelhos, vamos lá. Mateus, o tema de Mateus, né? O prometido está, veja o seu reinado, soberania, suas qualificações. Mateus ele vai mostrar o prometido, o Messias que havia sido prometido a Israel. Ele chegou, ele agora veio para reinar e trata muito, enfatiza as qualificações aí de Jesus, tá? Marcos, por sua vez, mostra mais o trabalho, né, a obra de Cristo, né? Então o tema é assim ele trabalhou. Veja o seu trabalho, seu poder, tá ok? Lucas, assim ele era, né? Veja a sua humanidade. Lucas enfatiza essa natureza, né? E João, assim ele é. Veja a sua divindade. Então João mostra ali mais a divindade do Cristo, ele como Deus, né? O Deus que se encarnou e tal. Então, Mateus mostra ele como um rei que veio para reinar. Marcos mostra ele como aquele homem que veio, né, para trabalhar, o seu poder de curar, né, de mudar. E Lucas vem mostrar a sua humanidade, a sua natureza. E João mostra a sua divindade. Ok? Então, Mateus, a data de escrita. Do ano 40 até 55, mais ou menos, depois de Cristo, né? Foi escrito para os judeus, faz conexão com o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, né? Ele revela o Messias como o rei prometido do Antigo Testamento aos judeus. Ele trata muito de mostrar que Jesus é o Messias prometido, né? O soberano que veio ordenar e reinar. Mostra a autoridade de Cristo. Já no capítulo 1, no versículo 1, ele já mostra, depois 16, do 16 ao 19, 28, você pode conferir na sua Bíblia online, que está aí na sua área de e-mail. Então, ele traz a linhagem, a genealogia de Jesus, né, real, né, Jesus como rei, até suas raízes judaicas como filho de Davi. Você vê a genealogia lá no livro de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 1. Tá? O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Mateus ele trabalha assim. Então, nós devemos logo notar que o começo do Novo Testamento, que diz Mateus, né, no capítulo 1, versículo 22, é por isso que Deus diz em Mateus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escrutai-o. Né, 17, versículo 5. Então, o Evangelho é o que mais traz profecias, é esse aí, porque Mateus ele vai trabalhar muito na questão de mostrar que Jesus é o Messias, trazendo as profecias e dizendo, olha, essa se cumpriu em Jesus. Tá? Então, Mateus ele traz muito essa ênfase, tá, ok?
Depois nós temos o livro de Marcos, tá? Que foi mais ou menos de 57 a 63 depois de Cristo, né? Foi escrito para o povo romano, tá? Marcos ele representa o Messias como um servo fiel. Não traz genealogia, pois para o servo isso não conta, né? Pois o servo não é uma pessoa de quem se procura uma genealogia. Marcos é um judeu gentil, né? Conhecido como João Marcos, cujo nome faz conexão com o judeu e o gentil, ou seja, relata mais milagres, pois os romanos se interessavam mais por ações e resultados do que palavras. Então Marcos ele já escreve mais por romano, tá? Escreve mais para aquele povo, então mostrando mais a ação, o resultado, os milagres, as coisas que Jesus fazia para convencer então o povo romano, tá bom? Depois nós temos o livro de Lucas, né? Foi escrito lá em ano 63 depois de Cristo, tá? Foi escrito para os gregos, tá? Relata o Messias como o homem perfeito, o filho do homem, aquele que veio repartir e se compadecer, tá? Lá no versículo 19, no capítulo 19, versículo 10. Os gregos gostavam de tudo detalhado. Lucas tem uma genealogia mostrando que Jesus é perfeito. Traz a linhagem humana de Jesus até o primeiro homem, Adão, mostrando Jesus como perfeito homem, né? Lá no capítulo 3, versículo 38. Então, mesmo tentado na carne, ele continuou perfeito. Lucas era um médico e um gentil. Narra o sofrimento de Cristo em detalhes que só um médico poderia fazer. Então, Lucas tem minúcias aí que é muito interessante, que só mesmo um médico poderia denotar isso aí, tá bom? E por último nós temos o Evangelho de João, que foi o último evangelho escrito, aí por volta de 90 depois de Cristo, não sabemos mais bem a data, mas né, foi escrito para todo mundo, foi escrito para a igreja, tá? Com o propósito de levar o homem a Cristo. João apresenta Jesus como Filho de Deus, aquele que veio revelar e redimir. Isso lá no capítulo 1, versículo de 1 a 4, 20 e 31, você pode ver na sua Bíblia, aí na sua área de membro, tá? Na sua área de aluno. Tá? Tudo no Evangelho de João ilustra e demonstra o relacionamento de Cristo com o Pai, né? Pois é onde Jesus trata mais Deus como Pai, Abba Pai, não traz genealogia, pois Jesus Cristo, sendo 100% Deus, é eterno, né? Sem princípio, meio ou fim. Sua linhagem é espiritual, é eterna. Ele vai mostrar que Jesus era, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João ele trata mais da linhagem divina, né? Da natureza divina de Cristo. Então, os sinóticos diferem do Evangelho de João e de algumas maneiras, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam os fatos da vida exterior de Jesus, né? E João, a vida íntima de Cristo. Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram os aspectos da sua vida humana. E João, a de vida divina de Jesus. O Mateus, Marcos e Lucas falam dos seus discursos públicos. João fala dos discursos pessoais, na sua roda íntima, com seus discípulos. E Mateus, Marcos e Lucas falam do ministério de Jesus na Galileia. E João vai falar do ministério de Jesus na Judéia. Tá bom? Então, essas são as seguintes diferenciações aí que o Evangelho de João se difere dos outros. Ok? Então, e só um adendo aqui, a crítica está cada vez mais voltada ao ponto de vista tradicional, quanto à data e autoria de diversos livros. Há razões para crermos que os evangelhos sinóticos foram escritos na ordem, Mateus, Lucas e Marcos. Tá? Orígenes frequentemente cita nessa ordem, e Clemente de Alexandria, antes dele, coloca os evangelhos que contêm a genealogia primeiro. Né? Então, com base nessa tradição que ele recebeu dos antigos antes dele. Então, essa opinião é reforçada pela consideração de que os evangelhos surgiram das circunstâncias e ocasiões da época. Tá bom? Então, esse foi um texto que eu tirei do livro Palestras em Teologia Sistemática de Henry Clarence Thyssen, tá? Da editora Batista Regular, lá na página 58. Tá bom? Só para a gente ter esse adendo aí, ok? Os 4 evangelhos relatam os tipos mostrados em Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e Apocalipse do capítulo 4, 6 e 8, ilustrando os 4 animais no meio do trono, tá? E ao redor do trono com a semelhança de, por exemplo, leão, Mateus, que mostra Jesus como rei, bezerro, Marcos como servo, rosto de homem, Lucas, o filho do homem, e semelhante a uma águia voando, João, né, mostrando Jesus como filho de Deus, tá ok? Depois,
nós temos os livros históricos, tá? Que são Atos dos Apóstolos, que vai falar da propagação do Evangelho, tá? Trata dos resultados da morte e da ressurreição de Jesus Cristo com a propagação das boas novas por impulso e liderança do Espírito Santo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, tá? Depois nós temos as epístolas, que são os fundadores da igreja, frequentemente impossibilitados de visitá-las pessoalmente, desejavam então entrar em contato com seus convertidos no propósito de aconselhá-los, repreendê-los e instruí-los. Essas epístolas foram circuladas aí entre as igrejas. Nós podemos ver os textos de 1 Tessalonicenses 5:27, Colossenses 4:16, 1 Pedro 1, de 1 a 2, 2 Pedro 3, 14, 16, Apocalipse 1:3, falando das cartas às igrejas da Ásia. Tá bom? Então, depois nós temos as epístolas paulinas. Nós temos as epístolas paulinas, que são 9, que são dirigidas às igrejas, né, que são, primeiro, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Tá? Essas são as epístolas paulinas. Tá? E 4 dirigidas a indivíduos, que são 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, também conhecida como as epístolas pastorais. Tá? Então, as 13 cartas de Paulo, 9 são dirigidas às igrejas, tá? E 4 dirigidas a indivíduos, a pessoas, a obreiros, né? 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, também conhecida como as epístolas pastorais. Tá, ok? Depois nós temos as epístolas gerais, que uma é dirigida a um povo, tá? É dirigida aos hebreus, né? A carta aos hebreus, tá? E temos 7 epístolas universais, que são Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas, tá bom? Só observando, Filipenses, Efésios e Colossenses e Filemão são chamadas, são epístolas da prisão, onde Paulo escreve na prisão em Roma, tá bom? Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, Paulo escreveu ainda quando estava preso em Roma, ok? Então, e algo importante aqui que eu quero deixar é que as cartas paulinas apresentam a teologia para a igreja. A essência do que Deus tem para a igreja está nas cartas. O crente, né, ele deve se guiar pelas cartas paulinas e não pelas regras do Antigo Testamento. Elas foram escritas para orientar, instruir e exortar os crentes a viverem, né, uma vida plena, frutífera, poderosa e abundante e vitoriosa. Então, cada livro da Bíblia deve ser estudado convenientemente para que o seu ensino seja aprendido, retido na mente, no coração e os princípios colocados em prática. Tá? Então, esse é o meu aconselhamento que eu deixo para você aqui, tá bom? Então, vamos lá. E por último, nós temos os livros proféticos, né? Que é Apocalipse. Apocalipse ele vai falar sobre a revelação, consumação e juízo de Deus. Um novo céu, uma nova terra, mostra a conclusão final de todo o propósito de Deus aí para com a humanidade. Então, o último livro é o livro de Apocalipse, tá ok? Então, eu quero falar aqui um pouquinho sobre a suficiência da Bíblia, tá? Me baseei bastante no Salmo 119, tá? E Lucas capítulo 16, ali no versículo 29 a 31. Então, eu quero só reforçar aqui. Faz parte integrante da fé cristã reformada, tá? A convicção de que a igreja nada pode acrescentar à Bíblia, tá? Temos textos lá mostrando isso, você tem os textos aí, você pode conferir na Bíblia e conferir aí na Bíblia que está disponível aí na sua área de membro, tá? Então, a igreja nada pode acrescentar à Bíblia, tá? E de que todas as suas doutrinas devem ser testadas pela sua fidelidade às Escrituras, tá? Leia Atos capítulo 17, versículo 11 para compreender melhor. Então, embora nos valendo da erudição dos expositores, dos teólogos, nem por isso devemos aceitar deles ou de quem quer que seja, qualquer opinião que esteja em conflito com o sentido claro da própria Bíblia, tá ok? Pois cremos que esta nunca se contradiz. Em última análise, devemos depender da unção do mesmo Espírito de Deus que inspirou os escritores, tá? João 16, 13, 1 Coríntios 2, 10 a 14, 1 João 2, 27, para que tanto havemos de
permanecer nele, a fim de sabermos o que é que nos diz o Deus que falou aos profetas. Ok? Então, eu quero deixar isso aqui para você. Leia João capítulo 6, versículo 63 e 2 Coríntios 3, 6. Ok? Então, e deixar para você também o lema da reforma. Tá? Que o lema da reforma protestante é basicamente essa: Ecclesia reformata semper reformanda. Ecclesia reformata semper reformanda. Ou seja, a igreja deve estar sempre aberta para ser corrigida por Deus, arrepender-se dos seus pecados e se reformar em conformidade com o ensino das Escrituras. Tá, ok? Então, eu quero deixar isso aqui para você. Tá? Pelo amor de Deus, creia, né, que a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia é suficiente. Nenhuma doutrina de homem pode mudar o que a Bíblia tem. Tá? E eu vou deixar o Salmo 119 aqui para você meditar. Tá, ok? E eu vou ler para você: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 107 ao 115. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.